Muito bem, vamos abrir a palavra de Deus. Na carta aos Hebreus, capítulo 3, versos 7 e 8, depois o verso 15. Aos Hebreus, capítulo 3, versos 7 e 8, e então, verso 15. Assim, pois, diz o Espírito Santo: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação no dia da tentação do deserto. Agora o verso 15. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação do deserto. Provocação do deserto, o povo de Deus blasfemou e endureceu o coração contra Deus e procrastinou. Mas não é sobre isso que quero falar. Eu quero olhar para esse texto e ver o âmago da questão. Qual é? Esse texto que acabamos de ler, você há de concordar comigo que ele tem um tom de urgência. Se hoje ouvires a minha voz, ou a sua voz, a voz do Espírito, o texto diz, é o Espírito Santo quem está dizendo. O Evangelho, aceitar a Cristo como Salvador, não é algo para amanhã, não é algo para a semana que vem, não é algo para o mês que vem. Aceitar a Cristo é para já, é hoje. Se hoje ouvires a sua voz, se hoje você ouvir a voz do Senhor, não deixe para amanhã. Toque hoje a trombeta na direção de Deus, clamando a Ele, dizendo, eu creio e eu te recebo agora como meu Salvador pessoal, eu te recebo agora como alguém que muda a minha vida. Realmente, se você ler comigo aqui na carta do apóstolo Paulo aos crentes de Corinto, no capítulo 6, no verso 2, 1 de Coríntios, capítulo 6, verso 2, já há uma confirmação dessa verdade. À medida que eu vou falando, o pessoal vai botando ali, ou não sabeis que os santos não hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indigno de julgar as vossas coisas? O que você leu aí? O que eu escrevi aí? 1 aos Coríntios, capítulo 6, verso 2, é isso aí? Então eu errei aqui. Não errei não, está certo, eu errei falando agora. É 2 Coríntios, meninos. 2 aos Coríntios, capítulo 6, verso 2. Falando sobre essa urgência do Evangelho na vida das pessoas. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobre modo oportuno, pois eis agora o dia da salvação. Guarde essa frase, eis agora o tempo oportuno. O tempo para crer em Cristo como Salvador é agora, é hoje. Se hoje ouvires a minha voz, o texto diz, eu te protegi para o dia da salvação. Há pessoas que estão vivendo perto do reino de Deus a vida inteira, sem ter salvo, sem estar salvo, vive pertinho do reino. Por isso eu gosto muito daquele livro, O Peregrino, onde o autor fala que o evangelista, são figuras que ele usa, personagens, ele chega para uma pessoa que está na porta do céu, do reino de Deus, e empurra de qualquer maneira para dentro, e lá dentro a pessoa cai, tropeça, fica assim, dentro do reino de Deus, dentro dos céus, e pergunta, mas por que essa violência toda? Porque você me empurrou cá para dentro. Ele disse, eu te empurrei cá para dentro porque você não sabe o perigo que é ficar na porta. Antes que você fique na porta e diz que vou deixar para amanhã, para o mês que vem, eu já te empurrei aqui para dentro por amor a você. Existem pessoas que estão vivendo a vida inteira na porta da igreja, na porta do reino de Deus, não da igreja, do reino de Deus, na porta da salvação. Sim, existem. A Bíblia fala de um rapaz rico, chamado, a gente chama na Bíblia de um mancebo de qualidade, ou jovem rico. Esse rapaz teve tudo para ser salvo,
Primeiro, ele encontrou com a pessoa certa, Jesus. Segundo, ele fez a pergunta certa: quem é de fazer para ser salvo? Terceiro, ele foi na posição certa, ele se ajoelhou. Quarto, ele foi no tempo certo, ele foi quando era jovem, era um jovem de qualidade. Mas quinto, tomou a decisão errada. Quando Jesus falou o que ele teria que fazer para ser salvo: vem, siga-me. Ele foi, tristemente se retirou e foi embora. Ali, junto a Jesus, pessoalmente, na porta da salvação, perto de encontrar a vida eterna, perto de encontrar o reino, e se perdeu. É aquilo que a gente diz: quase salvo, eternamente perdido. Mas existem também alguns que estavam quase perdidos e que foram eternamente salvos. É o caso, por exemplo, do ladrão da cruz, que estava a minutos de morrer, bandido, salteador, assassino, estava pendurado numa das cruzes ao lado de Jesus. Quando olhou para o Senhor e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor disse: hoje ainda estarás comigo. Quase perdido, mas eternamente salvo, por causa de um gesto de declaração de Cristo. Se hoje ouvires a sua voz, lá, se você está me ouvindo e me vendo no seu canal em casa, ou se você está no trabalho, não importa. Se hoje ouvires a voz de Deus, se você está afastado da igreja, o chamamento é para você. Se hoje ouvires a voz de Deus, se você está frio na fé, se hoje ouvires a voz de Deus, nós temos orado muito por esse momento. É claro que existe uma porção de pessoas que não dão a nenhuma importância a esse assunto salvação, que não se importa com a salvação de suas almas. Algumas até acreditam que a gente é como uma mosca, acabou aqui, acabou. Mas a gente tem uma alma, a gente tem um espírito. Algumas pessoas não se importam com isso, mas deixa eu te dizer uma coisa: estas pessoas, 1 minuto depois de morrer, terão se arrependido de ter feito isso. As pessoas que não dão a mínima para a salvação em Cristo, eu até exagerei, não precisa de 1 minuto não, 30 segundos depois da morte já estarão lamentando, quando estarão perdidos para sempre, e lá não há volta. Por isso, se hoje ouvires a sua voz, não deixe para amanhã, não deixe para o mês que vem. Sabe, gente, eu quero mencionar 3 personagens aqui hoje, que tiveram tudo para ser salvos e não foram. Quase salvos, eternamente perdidos. Algumas pessoas, você há de concordar comigo, elas reagem diferente à pregação do Evangelho. Algumas pessoas vão acabar aqui hoje achando legal, que bom, que culto bonito, que pregação, que louvor, que coral, que ministério de louvor, que tanta coisa, que Alice linda cantando. Vão adorar o que aconteceu aqui, vão amar, mas vai parar aí. As pessoas reagem diferente, mas algumas vão para casa hoje e nunca mais serão as mesmas, porque o Espírito Santo está aqui para tocar em corações. Amém ou não? Dá uma glória a Deus aí, porque isso é verdade. E Ele pode transformar vidas, como transformou a minha num dia que eu entrei e nunca mais saí para ser a mesma pessoa. Eu quero lhe falar de 3 tipos diferentes de pessoas que reagem à pregação do Evangelho. Primeiro, aos que ouvem, mas deixam a sua decisão para depois. Bota aí para mim, gente, Atos capítulo 24, verso 24 e 25, você vai encontrar a história de um homem chamado Félix. Ele era uma espécie de prefeito da cidade de Cesareia. Eu tive em Cesareia, uma cidade linda, até hoje ela é bonita, com seu porto, com aquelas, hoje não tem mais, mas tinha aquelas corridas de cavalo, era uma cidade linda. Esse homem Félix, ele era prefeito dessa cidade. Olha o que diz ali: passando alguns dias, veio Félix com Drusila, sua mulher, que era judia. Acho que é Drusila mesmo, está sem acento, alguns falam Drusila, de qualquer maneira é feio o nome, né? Drusila, sua mulher, que era judia, e mandou chamar Paulo, o apóstolo, e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo. Ele mandou chamar Paulo, porque ele estava interessado em ouvir esse grande prefeito, esse rei.
E aí, o verso 25 diz: dissertando Paulo, falando Paulo, pregando Paulo acerca da justiça, do domínio próprio, do juízo que vai vir, ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver outro tempo, vagar, quer dizer, quando eu tiver um tempo, chamar-te outra vez. Ele acabou de ouvir Paulo pregar com seriedade. Paulo não bajulou ele, Paulo não fez uma mensagem para bajular aquele homem porque ele era rei. Paulo pregou sobre ser santo, pregou sobre o juízo de Deus que virá, começou a pregar essas coisas, e ele diz assim: pode ir embora, vou deixar isso para outro dia. E vocês sabem por que as pessoas que deixam para outro dia, deixam para outro dia? Você sabe quais são os grandes motivos para fazer isso? Está aí nesses versículos. Primeiro, medo. O texto diz que quando Paulo começou a pregar, ele ficou amedrontado. Que medo, pastor? Medo de vampiro? Medo de fantasma? Medo de lobisomem? Não, ele ficou com medo de ter que trocar a vida. Ele ficou com medo de ter que mudar tudo que vivia. O que vai ser de mim, os meus colegas de copo? E meus colegas das boates, da prostituição? Ele ficou com medo de ter que mudar. Ele era o prefeito, e posso lhe garantir que Félix era um desses que se candidatava a futuro governador da província da Judéia. Ele tinha influência política, ele tinha desejo político, ele não podia, então, humanamente falando, ouvir Paulo e mudar de vida, mas Paulo não bajulou e falou a verdade, mas por medo ele disse assim: eu vou te ouvir outro dia, mas desculpa, presta atenção, existem pessoas que têm medo de mudar. Ah, eu sou da religião tal, já tenho 30 anos, desde que nasci, o medo da família, o medo do que vão dizer, o medo de trocar a experiência com Jesus por experiência realmente com Jesus. Eles têm medo de ter que deixar as velhas amizades, o copo, como eu falei. Eles têm medo de ter que deixar a amante. Há uma série de medos que fazem com que as pessoas dizem, quem sabe um dia. Mas existe uma outra coisa também que faz as pessoas deixar para depois, é dizerem que não tem tempo. Ele disse assim: quando eu tiver tempo eu te chamo de novo. Em outras palavras, estou sem tempo. Que resposta esfarrapada. A vida inteira eu ouço isso de pessoas que dizem que não tem tempo para Deus, que não tem tempo para ser crente. Mas é engraçado que se você perguntar a qualquer pessoa se ela quer ir para o céu, ela diz que quer. Isso quer dizer que ela vai ter que viver a eternidade toda perto de Jesus. Mas se ela não tem um tempo agora para Deus, ela não vai gostar de passar a eternidade toda perto dele. Como é que alguém pode querer ir para o céu se não quer gastar um tempinho com ele aqui? Se não quer tê-lo aqui? Porque o interesse de ir para o céu é apenas para fugir do inferno, da perdição? Mas essa é uma desculpa que eu encontro sempre. Sobre isso eu te ouvirei mais tarde. Quem sabe uma outra ocasião, quantas pessoas que eu já parei para conversar sobre o Evangelho e que educadamente diz para mim que vai deixar para outro dia. E eu sei que o Evangelho vai pedir compromissos que algumas pessoas não querem. E quando você ouvir uma mensagem, preste atenção, meu querido amigo que está aqui, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se você ouvir uma mensagem, está ouvindo? Que alguém disser a você que você pode aceitar Cristo e não fazer nenhum compromisso com a igreja, é mentira. Quando você crê em Cristo, você aceita o compromisso com a igreja de Cristo. Você passa a ser parte do corpo de Cristo. Portanto, aceitar Cristo é aceitar o Evangelho. É aceitar ser parte daqui, da família de Deus. É aceitar que vai entrar para o corpo de Cristo. Que dali para frente eu sou parte disso. Isso é aceitar Cristo. Por isso, na pregação de Paulo, ele foi muito eficaz, quando ele disse: Félix, você vai ter que mudar um pouco a sua maneira de ser moralmente, porque era um mulherengo, e Paulo prega sobre a justiça, sobre a santidade, fala sobre não explorar pessoas, e fala sobre os juízos de Deus, e aí ele fica com medo, e aí ele diz para outro dia, deixar para outro dia, é muito perigoso. Esses que não têm tempo, vão lamentar profundamente, terão tempo na eternidade inteira, quando partir, para lamentarem não ter crido em Jesus. Vão ter uma eternidade inteira para lamentar isso. Ah, se você pudesse crer no que eu estou dizendo, porque entender, eu sei que você está entendendo, eu estou sendo lúcido e claro, mas eu queria que você não só entendesse, mas assimilasse essa verdade.
aonde começa o inferno? O inferno começa ali, no final de uma vida sem Deus, no final de uma vida sem Cristo. É ali que ele começa, no mundo espiritual. Então existe esse primeiro grupo, os que querem deixar para depois, por medo, ou medo de ter que mudar a vida, ou porque não querem gastar tempo com Deus e viver para Deus. Mas a Bíblia conta outra história. Há um outro homem, e ele representa outros que acham que o Evangelho é uma loucura, uma bobagem, uma tolice, uma incoerência. Por isso, nesse mesmo Atos, capítulo 26 agora, o verso 24, por gentileza, Atos 26, 24, você vai encontrar aquele que foi substituto de Félix, o novo prefeito de Cesareia, dizendo ele estas coisas em sua defesa, Paulo pregando, né? Festo, agora não é Félix, o outro prefeito, interrompeu em alta voz e disse: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Esse aqui já não fala de tempo, mas está dizendo que o evangelho que Paulo está pregando é loucura, é doideira isso aí, é incoerência isso aí. Basta a gente ter uma religião de vez em quando se curvar diante dela. Isso que você está pregando é uma loucura, Paulo. Mas, por favor, venha comigo, e eu quero que os irmãos aí me ajudem, continuem me ajudando, né? Em 1 Coríntios, no capítulo 1, para a gente falar do que Paulo diz sobre esse evangelho que parece loucura para os que perecem. 1 Coríntios 1, 18, depois dos versos 21 a 25, é Bíblia Sagrada. Olha o que Paulo diz sobre esse negócio que o povo acha que é loucura. Certamente a palavra da cruz, o evangelho, é loucura para quem? Para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, o evangelho é o poder de Deus. Agora o verso 21, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não pôde conhecer por sua própria sabedoria a Deus, aprove a Deus salvar o crente pela loucura da pregação. Isso que eu estou fazendo aqui é uma loucura. Isso que vocês estão fazendo aqui hoje é uma loucura. Você já imaginou um domingo à noite, chovendo? Muitos de vocês deixaram suas casas e estão aqui. Alguns poderiam estar jovens, adolescentes, senhores, senhoras, podia estar em outro lugar, podia estar em casa confortável, como alguns estão. Você podia estar na porção de lugar agora. Esse grupo aqui reunido, todo mundo de máscara no rosto, na galeria aqui embaixo, isso não te parece uma loucura? Mas Paulo diz que é mesmo. A Bíblia não nega que o evangelho é uma loucura. Agora que eu li o verso 21, coloca os outros aí, 22 em diante. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Para aí um minutinho. Bem, pode botar o 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Sabe por que esse pessoal achava doideira? Porque os gregos naquela época, os gentios, como aparece em algumas traduções, eram as pessoas mais intelectuais da época. Então para eles o evangelho, poxa, que negócio é esse? Isso não tem lógica. A cruz de Cristo não tem lógica, porque você olha para a cruz onde Jesus está morrendo, você vê ao mesmo tempo amor e ódio. Você olha para um lado da cruz, é duas faces de uma mesma moeda. Você olha para um lado e vê o amor de Deus ao homem perdido, a ponto de dar o seu filho. E se você olha por outro ângulo, você vê o ódio de Deus ao pecado, a ponto de passar com o seu filho aquele momento hediondo. É uma loucura a cruz. Por isso que os gregos dizem assim, isso é loucura. E os judeus? Os judeus acham que é um escândalo. Por quê? Porque como é que o judeu podia admitir que o seu Deus se fizesse um homem e morresse numa cruz romana? A cruz romana era escândalo. A Bíblia mesmo diz, maldito o homem que for pendurado no madeiro. Aí vem a igreja cristã, os crentes, e diz que o Deus do céu se fez um homem e morreu numa cruz romana. Aí o grego diz assim, isso é loucura. E o judeu diz assim, isso é um escândalo pregar essa coisa. O nosso Deus, que a gente nem ousa pronunciar o seu nome, morrer numa cruz romana. Até hoje, as pessoas acham o evangelho uma loucura. E eu sou obrigado a admitir que estão certos. Sim,
O evangelho é loucura. Mas o que diz o verso 24 e 25? Bota aí, para você ver o que diz. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo o poder de Deus e sabedoria de Deus. E o verso 25 arremata: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Pode ser mais claro do que isso? Aleluia. Sim, o evangelho é a loucura de Deus. E a expressão bem vulgar, bem própria do povo, e eu me amarro nisso. O evangelho é a loucura de Deus. Por quê? Você já imaginou? O evangelho anuncia que Deus se fez um homem e veio viver entre os homens. Que lá na manjedoura nasceu um bebê de Maria, fruto de uma obra milagrosa do Espírito Santo. Isso é loucura. Para quem está se perdendo, ele ri disso. Você pode imaginar, logicamente, Maria trocando as fraldas de Deus? Você pode entender o Criador do universo aprendendo com seu pai de criação, José, como fazer uma mesa de carpintaria, na carpintaria? Você pode humanamente admitir Maria dando leite para Jesus, alimentando o Senhor o pão do céu? Se pode admitir algum dia o Criador dos céus e da terra, o seu papai sentado com ele, ensinando a contar as estrelas? É uma loucura. Mas o texto diz: a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Sabe por que mais que a loucura? Porque, como eu disse, ele morreu numa cruz romana. E isso para o judeu era um escândalo. Até hoje, os judeus que não são convertidos não podem aceitar que Yahvé, o Jeová, cujo nome eles nem ousavam pronunciar, tenha morrido numa suja cruz romana, humilhado. E os gregos? Isso aí é incoerência. Assim como os judeus representam os religiosos, os gregos representam os intelectuais que querem ter razão em tudo. Sabe por que esse evangelho é loucura? É a loucura de Deus? Porque garante que esse Jesus que morreu numa cruz ressuscitou ao terceiro dia, venceu a própria morte. Até hoje tentam provar que ele não morreu, que ele não ressuscitou, melhor dizendo. Mas todas as provas históricas, arqueológicas, científicas, religiosas, provam de que o Cristo da cruz ressuscitou ao terceiro dia e que está vivo até hoje. Sabe por que o evangelho é loucura? Porque esse Jesus que morreu numa cruz, que ressuscitou dos mortos e garantiu que ia voltar, e a sua igreja está esperando a sua volta. É isso? Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser um ano, daqui a 6 meses, daqui a 10 anos. O que eu sei é que ele disse que voltaria para buscar a sua igreja, e ele vai buscar o seu povo. Ele vem para buscar. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou lá para preparar essas moradas para vocês, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei para buscar vocês. Sabe para quê? Para que onde eu esteja, estejais vós comigo, para que vocês vivam comigo onde quer que eu vá viver. Portanto, preparem-se para a volta de Jesus. Eu não sei quando vai ser. O que eu sei é que eu tenho que estar preparado para esse dia, que será glorioso. O apóstolo Paulo diz: nossa morada está nos céus, de onde aguardamos a bem-aventurada manifestação da glória de Deus. De onde aguardamos? E você não tenha dúvida. Olha para o mundo hoje, minha gente, olha para os acontecimentos, e você não tem nenhuma dúvida de admitir o fato, de se aperceber do fato de que um dia de julgamento se aproxima. Olha para o mundo. Às vezes a gente fica focado, como eu já disse aqui na igreja, a gente fica tão focado na pandemia que esquece, por exemplo, as guerras que estão em volta do mundo, a terrível situação hoje do Afeganistão, os terremotos que dizimaram praticamente o Haiti, e tantos outros países sob ameaça, o Brasil e tudo mais, pragas, guerras, violências, incêndios, mortes, enchentes.
Tudo isso Jesus disse que ia acontecer nos últimos tempos. Pega o jornal de hoje, meus irmãos queridos. Pega o jornal de hoje e lê o capítulo 24 e 25 do Evangelho de Mateus. E compare com a profecia de Apocalipse ou de Daniel. E você não terá dificuldade de comparar e se aperceber de que um dia de julgamento está se aproximando. Para aqueles que dizem que é loucura, ouçam. Ele voltará e não haverá nenhuma intervenção, nenhuma alteração nisso. O fato de alguém não crer não vai alterar nada esse fato. Ele voltará. Você está pronto? E se você demorar muito, se ele demorar muito a voltar, você não vai demorar muito a ir. Todos nós vamos partir daqui. Por isso, a minha alegria é a seguinte: se Jesus não voltar hoje, Ele está comigo. Mas se Ele voltar amanhã, eu estarei com Ele. Por causa da fé. Não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou batista, mas porque um dia criei nele. Aqui o pessoal diz assim: Paulo, você está delirando. Disse o prefeito Festo: você está delirando, Paulo. As muitas letras estão te confundindo. Você é um muito intelectual, Paulo. Então tudo que você está falando aí é loucura. Sim. O Evangelho é loucura também, porque ele manda a gente amar o inimigo da gente. Que não há nenhuma virtude em amar só os amigos. E que precisamos amar e abençoar até os inimigos, aqueles que nos maldizem. Isso tudo é uma grande loucura. Mas o verso 25 eu repito, do capítulo 1 de 2 aos Coríntios: a loucura de Deus é totalmente, infinitamente mais sábia de que toda a sabedoria humana junta. Concorda comigo? Diga amém. Há um terceiro tipo. Há um outro tipo de pessoas que rejeitam. Há os que entendem o Evangelho, concordam com o Evangelho, mas preferem rejeitar. Então, nesse mesmo Atos 26, desloquem-se para o verso 28. Você vai encontrar lá um homem chamado Agripa. Esse não é prefeito, esse é vereador não. Esse é governador de toda a província da Judéia. Ele é um pouco acima dos outros dois. Ele é um governador. Seu nome? Agripa. Olha o verso 28. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Ele está dizendo o seguinte: Paulo, quase que você consegue. Quase. Ele concordou com tudo que Paulo disse. Ele concordou com a mensagem, mas ficou quase. Quase. Por pouco. Quase, disse Agripa, eu me torno cristão. Sabe que esse aqui são a grande maioria? A grande maioria das pessoas vivem nisso aqui, aquelas que ainda não creem e rejeitam. Elas vivem nessa perspectiva de que quase que eu sou crente. Olha, eu sou um pouquinho crente, minha mulher é. Eu sou um pouquinho crente porque meus pais são. E meu pai vai para o céu. Um dia meus filhos brincando lá, a gente brincando, ele disse assim: pode ficar tranquilo, pai, que eu vou chegar na porta do céu, vou dizer, eu sou filho do Sidaco. E Deus vai deixar eu entrar. Eu digo, você pensa que Deus tem neto? Deus não tem neto, Deus só tem filhos. Então você não entra lá dizendo que você é filho do filho, porque Deus não tem netos. Mas tem pessoas que acham que são quase crentes. Ora lá por mim que eu sou quase, eu gosto até, se precisa de uma oferta eu dou. Eu estou lá na igreja sempre, eu sou quase crente. É isso que o evangelista que eu falei no começo do livro Peregrino, olharam alguém na porta do céu, ele correu e empurrou para dentro, por causa desse quase. Essas pessoas que são a maioria, como eu disse, estão mergulhados nesse mundo de tal maneira, que acham que não tem chance de mudarem, que não podem ser cristãos. Nunca, as pessoas acham que não podem. Eu sou quase, pastor. Não tem esse que diz, eu não sou não, mas eu gosto. Eu não sou não, mas não tenho nada contra. Eu não sou não, mas eu até vou na igreja como me convidam.
Eu não sou não mais, a minha família é. Agripa não discordou de nada, apenas decidiu que não queria. Apenas decidiu. Ele olhou para Paulo e fez até um elogio. Ele acha que elogiou Paulo quando disse: quase, Paulo, você é bom no que faz, hein, Paulo? A sua mensagem tem argumento mesmo, você quase me conseguiu me fazer cristão, mas se fosse Paulo que o fizesse cristão, ele seria cristão por um tempo e depois deixaria de ser, porque uma pessoa só se torna cristã de verdade e definitivamente por obra e graça do Espírito Santo de Deus. É por isso que a igreja evangélica hoje está abarrotada de gente que veio para a igreja porque gostou de um pastor, porque gostou de uma pregação, porque o louvor é animado, porque não sei o que é legal. Eu não estou aqui para dar nada, estou aqui só para receber. Então as pessoas gostam, eu tenho preferência por fulano de tal, eu tenho preferência. E sabe o que acontece com isso? Eles vêm baseado numa pessoa e depois de um certo tempo se mandam, abandonam. Por quê? Porque ninguém vai ser crente de verdade, vai ser salvo por Cristo, a não ser que o Espírito Santo venha e batize a alma, a não ser que o Espírito Santo venha e convença do pecado. E isso é o que o apóstolo Paulo chamava de graça, e o grande reformador Calvino chamava de graça irresistível. Quando chega não tem jeito. Quando a graça irresistível chega, é para a salvação eterna, é para a vida eterna. Por isso hoje, se ouvires a sua voz, é porque a graça chegou para você. E se chegou hoje, é o seu dia. E se hoje é o seu dia, alegre-se nisso. Amém ou não? Agripa, o grande governador, ouviu, gostou, mas não quis. Se hoje ouvires a sua voz, lá na galeria, aqui embaixo, não endureça o seu coração. Lá na sua casa, se hoje ouvires a sua voz, volte para a igreja, volte para Jesus. Volte para o reino de Deus. Você está correndo perigo. Você está brincando com dinamite na mão, que pode explodir a qualquer momento. Você está no olho do furacão. É um perigo ficar na porta do reino. É um perigo. O que vai acontecer aqui hoje é o mesmo que aconteceu em Atos, capítulo 17. Abra para mim. Atos 17, 32 a 34. Paulo pregou num lugar chamado Areópago. E ele estava ali um tanto quanto irado com o que estava vendo, tanta idolatria. Existia imagem a mais de 1000 deuses. Imagem tudo. E Paulo prega uma mensagem, na mensagem ele diz assim, porque ele subiu no Areópago, ele foi subindo a colina, lugar de filósofos, estoicos, epicureus, só gente culta. E o convidaram para ir lá falar dessa novidade, Jesus. E ele foi. E ele foi subindo, percebendo que no meio do caminho, na subida da colina, cada lugarzinho tinha um altar a um Deus, ao Deus tal, ao Deus tal, ao Deus tal, tudo quanto é deuses e deusas. Imagem de escultura, que tem olhos e não vê, e boca e não fala, tem pés e não andam. Ele foi vendo aquilo tudo. E ele aproveitou isso, quando chegou lá em cima. Sabe por quê que ele aproveitou? Porque quando ele ia subindo, ele percebeu que o pessoal lá de Atenas, o pessoal ali, era tão preocupado de fazer uma homenagem a todos os deuses, que para não ficar fora nenhum deus, eles fizeram um altarzinho vazio, e escreveram assim, ao Deus desconhecido. Quer dizer, se existe algum Deus que a gente não conhece, está aqui um altarzinho para ele. Paulo aproveita disso aí, na sua genialidade, né? E chega lá e diz assim, esse que vocês não pregam, que vocês não conhecem, é o que eu prego. E aí ele começa a dar lambada na mesma hora. Não habita em templos feitos por mão de homens. Não quer que se curve diante de sua imagem de escultura. Não quer que ninguém o carregue nas costas como morto, porque ele já está vivo. A esse Deus eu prego. O que foi que aconteceu? Quando ele acabou de pregar esse Cristo e falou de ressurreição, que esse Jesus ressuscitou dos mortos e voltará, e ele disse assim, ele não tendo em conta o tempo da ignorância, falando de Jesus, ordena a todos os homens que se arrependam.
Jesus não pede nada, Ele ordena. Se você não aceitar essa ordem, não tem problema, é um direito seu, mas você está debaixo de ordem, está desobedecendo uma ordem. Deus não tem em conta o tempo da ignorância, ordena a todos os homens, porquanto tem determinado um dia, e que com justiça há de julgar vivos e mortos, através de um que Ele determinou, Jesus Cristo. Então, retorne ali agora. O resultado dessa pregação de Paulo, lá em cima no Areópago, criou um tumulto no meio daqueles estoicos, epicureus, filósofos de Atenas. Olha o que aconteceu. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram, aqueles que zombam, incoerência, loucura. E outros disseram, aquilo que eu acabei de pregar, a respeito disso ouviremos outra vez. Mas, olha o outro versículo, adiante. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Mas houve, porém, alguns homens que se agregaram a Paulo e creram. Entre eles estavam Dionísio, o Areopagita, o chefe do Areópago se converteu, uma mulher chamada Dâmaris, que alguém disse, eu não tenho nenhuma palavra bíblica sobre isso, mas diz que ela era uma mulher muito rica, ajudava a conduzir o Areópago, e com eles outros mais. O que foi que aconteceu ali? Quando Paulo pregou sobre a ressurreição, e de que Deus não habita em templos de homens, que o templo para Deus viver, para Jesus viver, é o nosso coração. Nós somos o templo do Espírito Santo. E eu, para onde eu vou, carrego o Espírito Santo comigo, que ele habita em mim, e habita em você, aleluia, nos salvos. Quando Paulo acaba de pregar, a reação é essa aí. Alguns dizem assim, ressurreição? Esse cara é mais um louco. É o que a gente acabou de pregar, arrematando aqui. E outros? Vamos ouvir outra vez. Mas alguns creram. Hoje, alguns vão dizer, outro dia, pastor, gostei muito do culto, mas vou deixar para outro dia. Quem sabe? Talvez com uma gripe você tenha entendido tudo e diz, quase que eu vou hoje. Há alguns que vão dizer isso. Há outros que vão dizer, eu já tenho minha religião, isso tudo aí é uma loucura. Acreditem, eu sou batista desde que me conheço como gente. Depois me batizei, meus pais crentes, mas eu não estaria disposto a atravessar uma única rua para pregar a igreja batista. Mas eu estou disposto a atravessar o mundo todo para pregar Jesus Cristo como o único Salvador, como a única esperança. Foi o que a gente cantou ainda agora. Foi Ele que abriu o caminho para o céu e não há outro. Só Ele morreu na cruz, nenhum outro santo, nenhuma outra santa, nenhum outro ser humano. Só Ele é Senhor. Só Ele morreu na cruz. O que vai acontecer aqui hoje é isso. Alguns vão deixar para depois, alguns não vão dar a mínima, porque Jesus pregou a ressurreição, e Paulo pregou e nós também. Uns rejeitaram, outros deixaram para depois, mas outros creram. Eu pergunto a você que está aqui nessa galeria, ou aqui embaixo, galeria às vezes é difícil, né? Dica de costa para o povo, mas onde você estiver, em qual grupo você faz, de qual grupo você faz parte? Dos que vão deixar para outro dia? Não, eu sou quase crente. Alguns estão dizendo, isso tudo que o senhor prega é loucura, pastor, eu já tenho minha religião. Ou quem sabe você vai fazer parte desses que vão dizer, sim, eu creio hoje, e recebo a Jesus como meu Salvador pessoal. Ou você diz, eu tenho andado afastado, e eu quero retornar ao aprisco de Deus hoje. Eu quero retornar à fé, à vida cristã. Sim, você está afastado? Vai deixar essa reconciliação para outro dia? Deixe para amanhã, deixe para daqui a um mês. Eu não estou preparado, pastor. Ninguém está, irmão. Não existe esse tipo de preparo. Quem precisava se preparar para salvar a gente já se preparou, foi Jesus. Você vai deixar para se reconciliar outro dia? E você que está frio na fé, na vida cristã, vai deixar para se reconsagrar outro dia? Vai deixar para a semana que vem, para o ano que vem? Se hoje ouvires a sua voz, vai deixar para outra hora?
Sabe, gente, houve uma reunião no inferno. É uma história, né? História, com E. Em que os demônios disseram assim, Satanás lá dirigindo, nós estamos perdendo a batalha. Os crentes estão vencendo, tem gente abessa se convertendo. Aí o responsável disse assim, alguém tem uma ideia para a gente inverter esse quadro? Aí levantava um e dizia assim, eu acho que a gente tem que começar a convencer os crentes que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia é só mais um livro, que tem umas coisas até interessantes, mas a Bíblia é uma incoerência, a Bíblia é uma loucura. E ficaram todos assim. Aí depois os outros, não, eu tenho uma ideia melhor. Vamos começar a dizer para todo mundo aí que Jesus não é nada filho de Deus, isso é conversa de crentes, isso é loucura. Não é loucura, não aconteceu ressurreição nenhuma, isso é uma grande loucura. E outros disseram, não, vamos dizer o seguinte, que não existe nada de céu, isso aí é bobagem. E cada um foi dizendo uma coisa assim. Aí levantou um velho demônio, experiente, e disse assim, nada disso vai funcionar. A gente vai chegar para os crentes e dizer assim, olha, vocês estão certos. Nós vamos chegar para as pessoas que estão ouvindo o Evangelho e vamos dizer, vocês estão certos. A Bíblia é a palavra de Deus. Jesus Cristo é Filho de Deus, do Salvador do mundo. Vocês estão certos. O céu existe, vocês estão certos. Apenas uma coisa. Deixa isso para amanhã. E aí todo mundo irrompeu em aplausos. É isso aí. Tentar dizer que Cristo não é Cristo, mas não podemos dizer para eles deixarem para amanhã. Mas podemos convencê-lo de que Deus, Jesus, vai demorar ainda. Sim. Você hoje tem a escolha. Nós vamos cantar um hino que eu pedi para esse final. O cantor aí é o hino 259. O coro desse hino diz assim, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã? Amanhã pode ser muito tarde. É uma bela letra. Hoje Cristo te quer libertar. Então, modernismo.